Olá, muito boa tarde. Quase a entrar no fim de semana, o programa Eclésia guarda habitualmente espaço neste dia para espreitar a proposta da liturgia para o próximo domingo e a análise bíblica dos textos. Por isso, está connosco hoje o Padre João Lourenço, que é professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Olá, boa tarde. Obrigado por estar aqui uma vez mais. Próximo domingo, quinto domingo do tempo comum, mas é também o dia da Universidade Católica. A Igreja recorda nesta ocasião, neste domingo, esta instituição de ensino superior que a ela pertence e com a qual a Igreja em Portugal mantém uma relação muito próxima, particularmente também com a Faculdade de Teologia e tudo o que é desenvolvido no sentido de apoio pastoral às comunidades. Sim, então, boa tarde, e respondendo um bocadinho a este desafio, deixar uma palavra sobre esta instituição, que é uma instituição de pertença da Igreja e é uma instituição ao serviço daquilo que são os objetivos, eu diria, culturais, científicos, principalmente numa proposta de ensino superior que tem e que é convidada a ter esta marca de um ensino de qualidade. Este ano, o tema que a Universidade propõe como reflexão é exatamente o de uma instituição de ensino superior com valores, que é uma coisa importante, que porventura até podem ser mais valorizados e devem ser mais valorizados por todos aqueles que nela trabalham e aqueles que a frequentam. Não pode ser uma instituição semelhante às outras e deve distinguir-se naturalmente pela qualidade do ensino, mas também pela qualidade das propostas humanistas, científicas, de valores que apresenta à sociedade. E é importante que a Igreja tenha também um instrumento de cultura a nível superior. Sempre a Igreja cultivou valores. Durante muitos séculos, foi, aliás, a instituição que foi fazendo as propostas de valores culturais, científicos. Poderíamos fazer uma visita rápida, ou qualquer um dos nossos ouvintes pode fazer uma visita rápida aos diversos níveis da cultura e verá como as propostas religiosas estão aí presentes, não apenas na figuração daquilo que são as imagens, os símbolos, as simbólicas universais que presidem ao nosso, ou que fazem parte da nossa comunicação, da nossa linguagem, inclusive da Sagrada Escritura, mas, para além disso, também propostas que marcaram épocas, principalmente as grandes épocas de crise, sendo propostas que animam à esperança e a um são otimismo, que é aquilo que também hoje se faz notar. A Universidade cultiva algumas áreas que são também muito determinantes para o tempo que estamos a viver, designadamente a biotecnologia, que entra em questões de saber e de investigação que têm uma relevância muito importante para o nosso tempo, mesmo as questões que são mais tradicionais ou mais habituais na universidade, a gestão, o direito, a teologia, o pensamento, a cultura cristã, os valores humanos e cristãos de que naturalmente somos, eu diria, ou devemos ser, naturalmente, os pregoeiros, os mensageiros e os investigadores nessa área. E creio que isso estamos tentando fazer. Na questão, nomeadamente da Faculdade de Teologia também, como é que está esta proximidade entre o meio académico, a universidade, em concreto a faculdade, e as comunidades cristãs? Sei que há hoje uma variedade de propostas de educativas, de ensino, até à distância, que democratizam mais o acesso e há aqui uma maior facilidade de envolvimento das pessoas, das comunidades também com a universidade. A pandemia e as limitações que daí decorrem, os protocolos que estão estabelecidos já desde o início do ano passado, portanto de março do ano passado, levaram a construir
novas formas de comunicação. E, portanto, estas novas formas de comunicação não tocam só diretamente para os cursos regulares, aquilo que são normalmente os cursos institucionais, em que grande parte destas atividades tem decorrido em sistema de Zoom, em stream, ou alterando turmas, como aconteceu, por exemplo, nos meses anteriores, ou então confinando mesmo os alunos aos seus espaços habituais, e toda a proposta é feita em regime online ou via Zoom, incluindo até algumas avaliações, como a minha última avaliação que fiz já foi também um bocadinho neste regime. Mas também todas as outras propostas que têm sido feitas, e são bastantes, de formação mais alargada, eu diria de formação de valor académico, mas não diretamente para alunos que buscam que buscam graus académicos, mas sim, pessoas que procuram melhorar e valorizar e aprofundar o seu saber e a sua cultura cristã. Temos feito e estamos a fazer isso em regime de exatamente online, via Zoom, e são bastantes as iniciativas que faz a universidade, mas que faz muitas outras instituições. Isso traz alguma facilidade, porque hoje em dia os instrumentos materiais toda a gente os tem, computador, internet, outros instrumentos em ordem, isso toda a gente mais ou menos possui isso. E permite às pessoas, no seu espaço domiciliário, sem grandes deslocações, sem correrem riscos e salvaguardados os protocolos respectivos, poderem participar, e é muito reconfortante. Eu dou apenas um pequenino exemplo. Depois de um livro que publiquei sobre o tempo de Jesus, decidimos fazer um curso exatamente a partir do livro. Organizámos o programa, sempre pensávamos a hipótese, porque há muita gente que, apesar de tudo, gosta de vir ao espaço, gosta de se encontrar, gosta de contactar diretamente com colegas e com os professores, com as pessoas que orientam, mas aqui decidimos que seria tudo em regime online. E a aderência foi imensa e a satisfação, parece, pelos ecos que me chegam e que tenho recebido continuamente, está sendo muito positiva. E, portanto, isso permitiu a muita gente que, de outra forma, não sairia do seu espaço para vir, ou até porque não têm facilidade de se deslocar, ou porque não têm tanto tempo quanto aquele que também significa uma deslocação para além do espaço imediato ou próximo, permitiu a muita dessa gente frequentar, e parece-me que tem sido uma iniciativa muito agradável. E isto também já o tenho feito para outras instituições que também procuram acompanhar as comunidades, dar-lhes perspectivas. Eu diria mesmo que este é um tempo que, sendo de pandemia, não deve ser de desleixo. Podemos aproveitar. Eu recordo uma frase que há dias tomei do novo patriarca de Jerusalém, que diz: estamos num tempo propício para semear. Semear é interessante, não é um tempo de fazer muito barulho, o barulho faz-se na colheita. Nós estamos neste tempo discreto, eu diria quase silencioso, para semear e cultivar, para que a sementeira feita possa vir a dar frutos. E nesse sentido acho que é uma ótima proposta os fiéis, as comunidades, os grupos, valorizarem este tempo através destas modalidades formativas. Muito bem, uma universidade próxima das comunidades cristãs. Este será o 5º domingo do tempo comum. Padre João Lourenço, eu propunha que escutássemos já o Evangelho de Marcos proposto para este domingo. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los.
Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim." E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. É uma situação em que também vivemos uma realidade muito marcada pelo sofrimento e pela dor, e aqui esta passagem também nos mostra um bocadinho esta sensibilidade de Jesus perante o sofrimento dos homens. Sim, este Evangelho ou esta parte, este texto do Evangelho de Marcos, que escutamos nas nossas Eucaristias, vem um bocadinho de encontro realmente a uma situação como a nossa. Porventura hoje os paradigmas e os modelos de sofrimento são um bocadinho diferentes, mas é sofrimento. E sabemos que hoje há, enfim, sinais de grande sofrimento, que às vezes não é também o físico, mas é principalmente o sofrimento humano, espiritual, esta ausência de contacto, de manifestações de vida. Ora, este texto mostra-nos que Jesus, o seu objetivo é restaurar a vida em todos aqueles que a tinham limitada nas suas manifestações. Jesus é um apaixonado pela vida das pessoas. Ele procura ir ao encontro delas e restaurar, sarar, curar, como nós dizemos, tudo aquilo que eram as limitações da vida, que não são apenas físicas, porque estas abarcam muitas componentes da experiência humana, da forma de ser, da forma de estar na vida. E vemos efetivamente esta paixão de Jesus, que quando, a certa altura, diz o texto do Evangelho, como acabamos de ouvir, que Jesus não quis, os discípulos parece que o queriam reter junto daqueles que ali estavam, que certamente também gostariam muito de o ter, mas ele quer alargar horizontes, quer ir mais para além do imediato. E este ir mais para além do imediato não quer dizer, segundo a minha leitura, simplesmente o imediato do contacto com as pessoas, mas ir para além do imediato é criando novos horizontes, novas esperanças, novas expectativas, dando ânimo a todos aqueles que procuram encontrar em Jesus um ânimo e uma motivação nova, uma esperança nova para a sua caminhada. E é um bocadinho em função desta perspectiva que eu acho que este Evangelho pode e deve ser lido. Não tanto a pensar naquilo que hoje em dia a medicina faz. Creio bem que vários dos sinais que aqui são ditos que Jesus fazia não têm tanto a ver com aquilo que nós hoje compendiamos no cardápio, no conjunto das ações médicas ou de apoio à saúde. Tem muito mais a ver com uma realidade que é muito importante, que é a saúde integral da pessoa. A saúde espiritual, vivencial, afetiva, que é muito importante, e que hoje naturalmente está, por muitas razões que todos nós conhecemos, está muito afetada, e este sentimento de angústia que percorre um bocadinho a humanidade, de medo, creio que encontra aqui em Jesus, fonte de vida, também um motivo para nós não nos deixarmos confinar aos horizontes imediatos, mas procurar ir um pouco mais além. E se é verdade que todos procuravam Jesus, também é verdade, e aqui se pode dizer, Jesus também procura todos. Não confina ninguém à sua volta. Bem pelo contrário, ele próprio
quer reduzir os confinamentos, quer eles sejam religiosos, como às vezes sucede, quer eles sejam afetivos, quer eles sejam físicos. Até porque depois ele sai daquele lugar. Exatamente, ele vai à procura, ele quer ir. E é um convite a que nós também não nos deixemos bloquear, e isso é propício à situação em que estamos a viver. E eu às vezes até tenho vindo a pensar um bocadinho isto, é um elemento que é um bocadinho estranho ao Evangelho, é que nós passamos quase de uma situação, não passamos porque ela ainda está presente, de pandemia, para um ambiente quase de pandemência. Ou seja, é que parece que ficamos todos sem ter ideias claras. E já não são só que não têm ideias claras aqueles que presidem às questões, que estão um bocadinho a resolver a metro a questão, não é? Precisamos de manter horizontes abertos, precisamos de ter serenidade, precisamos de ter otimismo, precisamos de estar bem connosco próprios. E... Essa é uma perspectiva que nos coloca na primeira leitura, esta situação aparente de desespero de Jó, não é? É uma leitura retirada do livro de Jó, esta angústia em que ele se encontra, mas há algo para além disto, não há? E há também uma atitude de confiança que Jó deposita em Deus. Sim, eu acho que este texto de Jó, como vários outros textos de Jó, é difícil ler o livro de Jó. E ao longo da história houve muitas metodologias para o ler e muitos confinamentos para tentar ler o livro de Jó. E houve um que se tornou um bocadinho paradigma, que era ver Jó como paradigma de sofrimento. Ora, o livro de Jó não é um livro da reflexão do sofrimento. O livro de Jó é um livro do inconformismo do homem perante certas máscaras de Deus. São as máscaras que os amigos tentam, no diálogo que sucede ao longo da narrativa, há uma série de amigos que tentam apresentar a Jó máscaras dos seus deuses locais. E Jó mostra o seu inconformismo. Ele não aceita essas máscaras de Deus. Jó é o paradigma do homem bíblico inconformado quando lhe queremos impor um determinado paradigma, um determinado modelo, uma determinada postura que na maioria das vezes não tem a ver com Deus, naquilo que Ele é, mas com os deuses que nós próprios criamos, que temos a tentação de criar por nós próprios. Muitos deles que não são filhos do Deus bíblico, muitas dessas imagens são filhas da mitologia. E o mundo médio-oriental, as culturas e as civilizações semitas são ricas desses paradigmas culturais de divindades e de diabos. Os dois extremos. O homem sempre teve tendência a padronizar o sublime e ao mesmo tempo o nefasto, o medonho, o terrível. E a cultura bíblica herdou isto. Não é uma cultura que é do céu, nem é uma cultura criada a partir de paraquedistas, não. É uma cultura que emerge, é uma cultura emergente da própria história que deve crescer e que deve se transformar. O livro de Jó mostra-nos exatamente este personagem que vive inconformado e não satisfeito. Para ele não é essa máscara de divindade que lhe responde aos seus anseios. Ele próprio quer ver. Por isso é muito bonito, só para concluir esta reflexão, que no final do livro Jó diga uma expressão utiliza uma frase muito expressiva e que resume muito bem a toda a sua experiência. Até agora, eu tinha ouvido falar de ti, mas agora viram-me os meus olhos. Viram-te os meus olhos. Ou seja, é um bocadinho partindo desta experiência interior que nós podemos sentir a dimensão que Deus deve ter na nossa vida. E com isto entramos nesta segunda leitura, que lá está, é o concretizar do anunciar esta descoberta, não é? É a forma como Paulo vive esta paixão. Exato. Paulo vive exatamente esta paixão. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não evangelizar, porque ele viveu isto de forma profunda, não é? Ele parte, Paulo é um homem inquieto, e é por isso que ele adera a Jesus Cristo, porque também este judaísmo com a divindade que lhe queriam colocar,
o deixou inconformado, o deixou insatisfeito. E ele foi à procura de mais e descobriu isso exatamente na pessoa de Jesus. E ao descobrir na pessoa de Jesus, ele sente que isto é um ministério, é um serviço que ele deve fazer na gratuidade retributiva da sua própria vida. E, portanto, para eu evangelizar é uma dimensão da gratuidade da vivência cristã. E neste aspecto eu creio que Paulo é um bocadinho um jovem conformado na sua expressão vivencial, e é um bocadinho um paradigma de Jesus que também quer ir ao encontro e que também quer levar, de facto, esta mensagem renovadora de esperança que o próprio Jesus, no seu tempo, faz difundir à sua volta. E é essa a postura que devem ter todos os crentes. Claro, certamente, a dimensão pastoral deve ser esta, não é? Tendo em conta, naturalmente, depois os apoios, as metodologias, as orientações, mas acima de tudo também um bocadinho, eu diria, uma certa rebeldia, uma certa ousadia de ir sempre à frente e não estar à espera de receber tudo. Claro. Porque hoje às vezes também estamos a pensar que o serviço pastoral é o serviço da reprodução. Não, também é preciso ter criatividade, abrir horizontes. E horizontes às vezes na prática são difíceis de construir, mas no pensamento e no ajudar as pessoas a pensar já não é tão difícil como isso. Muito bem, Padre João, muito obrigado por este contributo para percebermos mais profundamente o alcance destes textos propostos pela liturgia. Por fim, resta lembrar que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.